Em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade de poder partilhar um pouco a experiência do trabalho como obreira do GBU. E talvez para começar gostava só de referir que, embora várias vezes tenham referido como primeira obreira do GBU, de facto só fui primeira em ser a primeira portuguesa, porque os primeiros obreiros do GBU foram Alexandre e a Cátia Araújo, que realmente deixaram uma marca bastante profunda na minha vida através do seu testemunho e particularmente ligada com um tempo que não foi o mais fácil no seu trabalho, que teve que ver com uma fase em que eles esperavam realmente deixar o trabalho estruturado em descer de Portugal e situações internas da vida do país obrigaram-nos a sair antes, e o Alexandre costumava dizer que saiu em paz, sem ter feito aquilo que se propunha fazer, que era estruturar, porque o Senhor lhe deu essa paz e ele só orava para que Deus deixasse aquele bichinho da preocupação com o trabalho do GBU em alguém. Foi essa mesma expressão que ele usou. Pode parecer um pouco estranho, porque eu tinha uma perspectiva de carreira que queria mesmo desenvolver e que iniciei com um estágio cheio de entusiasmo em relação com o ensino secundário. E a verdade é que nessa altura eu não pensava, nunca me tinha passado pela cabeça a ideia de vir a ser obreira de GBU. Mas mais tarde aquela palavra dele vem a voltar à minha mente, e é por isso que estou a relembrá-la agora, porque quando fui abordada para ser obreira do GBU, foi mesmo isso que veio à minha mente. Portanto, alguém estava a perceber a necessidade de obreiros, porque realmente só se percebe melhor a importância dos obreiros quando eles deixam de estar lá. Foi realmente essa situação na vida do Alexandre e essa expressão que ele usou que Deus iria usar para me mudar um pouco o percurso, porque foi realmente deixar o meu trabalho no ensino, um trabalho com os seus desafios, mas também com as suas estruturas montadas, e depois ficar realmente numa situação de tal primeira obreira portuguesa, mas numa situação que foi de muito isolamento, porque estando a viver em Coimbra, nessa altura, posso dizer que durante um ano, tudo o que eu consegui fazer, numa tentativa de iniciar estudos bíblicos, foi ter um estudante regularmente no grupo, e um estudante que chegou a dizer, mais tarde disse, que até tinha continuado a ir para eu não ficar lá sozinha, e que foi o Rui Franco. Portanto, já veem que era uma situação de isolamento, e então sem uma estrutura horária a que eu estava habituada, e portanto, claro, eu tinha que visitar os grupos em Lisboa e no Porto, mas quando voltava a Coimbra, tinha um estudante na altura, e o meu trabalho era ajudar a criar um grupo na universidade. Como veio, não foi assim um começo muito auspicioso, pelo menos não parecia. Mas a verdade é que, só para dar uma nota que não é assim tão desencorajadora, é que esse único estudante que esteve nesse primeiro ano foi depois o obreiro do GBU e fez um trabalho espetacular. Ele viajava da Marinha para Lisboa, para Coimbra, desculpa, porque ia à sua igreja lá, estar com a família, mas para fazer o boletim do GBU, que na altura nós em Coimbra não tínhamos, o único duplicador que tivemos à disposição não estava a poder funcionar, e ele então fazia o boletim na Marinha. Pronto, e carregava todas as cópias já para depois distribuir pelos diferentes grupos. Pronto, foi um tempo giro, em certo sentido, mas isolado. Um pouco mais adiante, ainda durante o meu tempo como obreira, o grupo tem várias situações
como aliás qualquer grupo, especialmente quando é pequeno, atravessa, assim que um estudante ou dois no grupo atravessam uma crise, o grupo já está em crise. E portanto, há uma altura em que as expectativas tão interessantes que tínhamos de vir a ter o Sérgio Matos como obreiro, e esta é uma figura que é conhecida. Portanto, nós estávamos entusiasmadíssimos, os poucos que éramos, mas estávamos entusiasmadíssimos porque quando estávamos a contar que o Sérgio fosse outro dos obreiros. Nota, por esta altura o Rui Franco ainda não era obreiro, era estudante ainda. Mas realmente os caminhos foram diferentes e a verdade é que o Sérgio, apesar de ter dado um apoio muito grande no grupo, acabou por seguir outra área. Esse foi um tempo assim muito complicado, mas olha, Deus tem as suas maneiras também de apoiar os que estão assim um bocado abatidos, e mais uma vez Deus mandou outro. Outra pessoa foi mandando estudantes e os grupinhos foram-se desenvolvendo, mas a verdade é que em termos de ser obreiro, o próximo foi o Alan Pallister, que começou a aparecer para ajudar. Ele estava em Espanha, mas depois por cá ficou e mais tarde começou um namoro, casámos. E realmente ele veio depois a ser o obreiro do GBU e com muito mais capacidade para orientar o grupo, especialmente na área teológica. Acho que isto pode dar assim uma ideia do que foi esse trabalho, visto da perspectiva interna. Da perspectiva externa, eu acho que é muito importante ver que Portugal estava a viver uma situação podemos chamar, bem, era e continua a ser pós-revolução, mas estava tudo muito fresco. E, portanto, algumas das coisas que tinham afetado o trabalho do Alexandre e que tiveram mais que ver com questões de ordem política e social, agora, durante o meu tempo como obreira, tiveram mais que ver com questões de teologia e de novos grupos que estavam a entrar no país e lançando novos desafios, inclusive à maneira de procurar a vontade de Deus. E, portanto, vemos como, ao longo dos anos, um grupo vai vivendo nestes diferentes momentos, vai vivendo problemas diferentes. E os estudantes, para serem testemunhas efetivas, têm que saber lidar com estes eventos que vão superando, aprender com eles. Algumas vezes aquilo que, por exemplo, no meu tempo de estudante criou imensa agitação, foi também desafio, porque, por exemplo, nós lidámos com estudantes marxistas que estavam super entusiasmados com as suas ideias e trabalhavam, davam tudo por elas. E nós, a cristãozinhos ali na universidade, envolvidos nos nossos estudozinhos, até que alguém nos ajudou a lembrar que havia outras coisas, não era só o nosso dia-a-dia, o nosso trabalhinho, a nossa carreira, mas havia realmente outras coisas a desafiar a nossa presença como cristãos. Portanto, eu gostava de deixar também aqui nesse aspecto esta ideia de que o grupo não tem que ser sempre igual. O grupo tem que aprender a firmar-se na palavra, e isso acho que é constante no trabalho pela graça do Senhor, no trabalho do GBU, é a Bíblia ficar bem no centro, os ensinos bíblicos serem a nossa base segura, a nossa relação com Deus também, e depois enfrentar, na força do Senhor e da sua palavra, enfrentar essas questões que nos desafiam e comunicar aos colegas, às pessoas com quem estudamos, com quem trabalhamos, com quem vivemos, comunicar aquilo que Deus tem para cada um. Acho que se há alguma coisa que gostava de deixar é isso, e também dizer que ao longo da minha vida isso é o que me tem ajudado a lidar com as diferentes coisas que vão surgindo. E na idade em que estou, podia-se dizer, bom, agora vou
calças pantufas e ficam quentinho, e aqui em Inglaterra até que é preciso ficar ao quente, mas a verdade é que esta tem sido também outra fase, à medida em que estar com cristãos noutra cultura e noutras situações continua a ser um desafio, e os desafios estão cá a fazer-nos pensar, a obrigar-nos a ler, às vezes mesmo quando nos dá um bocadinho de preguiça, mas a ajudar-nos a ser uma presença, que às vezes pode ser muito, muito simples, pode não ter nada assim tão glamouroso, mas vai deixando uma pegada que marca a vida dos outros.